anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou ainda filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Amém, irmãos? Podemos sentar, louvando e exaltando, bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel, o nome de Jesus Cristo, que é poderoso, que é santo, um Deus que é maior, irmãos. Não existe outro Deus maior do que o nosso Deus, né? O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, irmão, Ele não perde batalha. Então nós vemos a geração, né, de Enoque, a geração dos tempos passados, a qual vivia muitos anos de vida, né? E no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, no decorrer dos dias, nós vemos os dias, né, diminuindo, né? A iniquidade por se multiplicar, o pecado sobre a igreja se multiplicado sobre a humanidade, né? Os dias de vida vai se encurtando, assim que os anos, porém Deus que iria, né, acabar com a raça humana, com o ser humano. Mas nós vemos que Moisés, ele disse assim: Senhor, não faça isso, risca o meu nome, o teu livro da vida, mas poupe a vida do povo. Porém, Deus, quando ele ouviu ali o pedido de Moisés, e Deus disse assim: olha, porém eu não vou destruir, mas os anos de vida na terra será diminuído. Então nós vamos vendo homens diminuindo os anos de vida, né? Pessoas que viviam 100 e poucos anos, está vivendo no máximo 80. A Bíblia diz que se chegar a 80 causa ainda fadiga, né? Porque viveu muito, porque é o máximo. Então nós vemos aqui a Bíblia falando, né, que viveu Enoque há 65 anos e ainda gerou Matusalém. Gerou Matusalém com a idade de quantos anos? 65 anos. Você vê que um homem ou uma mulher que seja, né, na idade de 40 anos, nos dias de hoje, já não gera mais, já não quer mais filhos. Por quê? Porque já acha que a idade está avançada, o cansaço tem tomado conta, não aguenta mais, não suporta. Então nós vimos homens, né, naqueles tempos, tinha garra, velho mesmo de idade, mas estava gerando, porque Deus dava força, Deus dava força, Deus dava vigor. E por que diminuiu? Porque tudo está no controle de Deus, tudo está no controle, debaixo da mão de Deus Todo-Poderoso. Então, Enoque, 65 anos, quando gerou Matusalém, o homem que mais viveu, né, biblicamente, foi Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhas e filhas. Olha só, irmãos, você vê que Enoque ainda, depois de ter gerado Matusalém, viveu ainda mais 300 anos e ainda gerou filhos e filhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enoque andou com Deus, passou o que é andar com Deus, é andar em direção contrária do mundo. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos, Enoque com 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus tomou para si, ou Deus para si o tomou, ou Deus para si o arrebatou, que significa arrebatar, é o arrebatamento. Deus arrebatou Enoque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Então vem a geração de Enoque, então vem o filho de Enoque, por nome Matusalém. Viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque com a idade de 187 anos. E viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos. E gerou também filhos e filhas, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Matusalém viveu quase um milésio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, independentemente, com esse tanto de anos, gerando filhos e filhas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra onde nós iremos pregar é o versículo 23, aonde Enoque andou com Deus. Enoque andou em direção contrária da vontade do mundo, mas andou na vontade de Deus, aleluia. Porque andar com Deus, andar na presença de Deus, servir a Deus em obediência, não em rebeldia, desobediência, andando nos caminhos do Senhor, conforme o Senhor quer que ele anda, andando na presença do Senhor em santidade, andando na presença do Senhor, orando, buscando a presença dele, pregando a palavra, vivendo a palavra. Ah, pastor, eu quero orar e viver a palavra, pregar a palavra e viver a palavra. É eu pregar aquilo e viver aquilo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não eu pregar uma palavra e não viver aquela palavra. Se eu prego santidade, eu tenho que viver santidade. Se eu prego salvação, eu tenho que crer que eu sou salvo em Cristo Jesus. É esse andar, irmãos, na vontade de Deus. É andar com Deus, é andar debaixo da vontade de Deus, não conforme o mundo acha que andar com Deus. Ah, eu estou debaixo da vontade de Deus, e tu está fazendo a vontade dele, está andando no caminho dele, está andando na presença dele. Deus falou com o seu servo: se me sirva, anda na minha presença e ser perfeito. Porque tem que andar na presença de Deus e ser perfeito. Porque quantas pessoas que andam na presença de Deus, andam na presença do Senhor, mas não é perfeito. Porque a perfeição é com Jesus Cristo, mas Ele manda nós se aperfeiçoar a cada dia. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque a perfeição vem de Jesus. Quando nós buscamos, Ele nos aperfeiçoa cada dia. Então olha só, irmãos, você vê que em 2 Reis, no seu capítulo 2, na seguinte 2 Reis, você vê que 2 Reis, você vê que Elias, ele foi tomado também. Ele subiu em quê? Formou-se um redemoinho, né? Em forma de quê? Então Elias ali ele foi arrebatado, né? Como formato como se fosse uma carruagem de fogo, e levou Elias, né? Então Elias foi arrebatado para si, arrebatado para Cristo, assim como Enoque. Meus irmãos, que privilégio não ver a morte. Enoque não experimentou a morte, Enoque não viu a morte, porque ele andou com Deus, ele andou fiel na presença de Deus, ele se desviou da presença do mal, ele se desviou do caminho do mal, andar em direção contrária do mundo e andar na direção reta, no caminho de Deus, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, como diz João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Anda com Jesus Cristo no teu caminho. Chama Jesus Cristo para andar com você. Deite, chama Jesus Cristo para deitar do teu lado. Vai para o trabalho, chama Jesus para ir com você. Vai para procurar um trabalho, chama Jesus para ir com você. Vai para a escola, chama Jesus para andar com você. Vai fazer um negócio, chama Jesus. Anda com Deus noite e dia, dia e noite, sem parar. Aí você vê, irmãos, que Deus, Ele acrescentava os anos de vida, e as pessoas geravam, com 100 e poucos anos, gerando filhos e filhas.
Hoje ninguém consegue mais. Se você vê, irmãos, alguém, uma história de alguém que viveu 100 anos, passou de 100 anos, vira lenda, vira história, né? Vai aparecer mídia, pessoas contar a história, aquele ali, apareceu uma pessoa, né, na cidade de Boqueirão, com 110 anos, ou 115 anos, ou com 102 anos, né? Essa pessoa ultrapassou os limites. E hoje nós estamos vivendo, irmão, tempo aonde não está mais chegando nem 30 anos as pessoas, jovens estão perdendo as vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que biblicamente é isso que está acontecendo, que chegaria tempo que não era mais os pais, não eram os filhos que iam enterrar mais os seus pais, nem seus avós, mas eram os próprios pais que iriam enterrar os seus próprios filhos. E hoje quantas mães que você vê, quantos pais você vê chorando no pé de um caixão de um filho, de uma filha ainda novo, ainda jovem, ainda um adolescente, até mesmo muitos que ainda é criança ainda, não chegou nem à fase da adolescência, já tem descido a sepultura. Pastor Cleiton, o que é isso? É a desobediência, é a iniquidade que tem se multiplicado cada vez que o pecado vai aumentando. O pecado é a rebeldia, o pecado é a desobediência a Deus. Filhos, vai diminuindo os anos de vida, porque a Bíblia diz que aquele que não honra a Deus em primeiro lugar e não honra pai e mãe, os dias de vida se diminuirá na terra. E nós estamos vivendo o que é isso, irmão, está acontecendo, é bíblico. É a Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. Por quê? Um pai, uma mãe manda o filho ir para a presença de Deus. Eu quero saber de estar na igreja. Filho, vai para o que seja, que vai para a missa. Eu quero saber de mim. Eu quero saber disso, quero saber daquilo. Quer saber de quê? De mundo, de pecado, de vaidade, de prostituição, de engano, de avareza, é de adultério, é de bebedice, é de droga, é de prostituição, é de tudo que não provém de Deus, tudo que não é da vontade de Deus. Eles andam ao contrário da vontade de Deus. E ainda diz assim: é Deus em primeiro lugar, Deus é tudo na minha vida. É não, meu filho. Se Deus fosse tudo na tua vida, tu andava mais de joelho do que em pé na presença do diabo. Anda na presença de Jesus, de joelho, orando, clamando, pregando e vivendo a palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos: andar na presença de Deus, andar em santidade. Pastor, eu prego santidade, mas vive santidade. Eu prego libertação, mas tu é liberto. Eu prego salvação, mas tu tens certeza da tua salvação. Creia e tenha certeza. E viveu Matusalém 187 anos quando gerou Lameque. Olha só, irmãos, que vigor. Um homem ainda com 187 anos, ainda Jerônimo, um moço, por nome Lameque, e viveu 982 anos. Gerou, e Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas, ainda com 700 e poucos anos, com quase 800 anos, ainda gerando. Imagina que Matusalém, ele estava a 1000 vapor ainda com 700 anos. Estava a 1000 por hora. Aí estava ainda como se estivesse no corpo de um jovem, né, de 20 anos. Estivesse no corpo de um jovem, de adolescente, de 16 anos, de 18 anos, né? Porque os homens trabalhavam até em idades avançadas, carregava lenha, carregava sacrifício mesmo. Homens andavam, pessoas que precisavam, queriam um milagre, queriam uma cura de Jesus Cristo, né? Ia se arrastejando, ia camaleando, mas ia para a presença de Deus. Seja, tem ninguém para me carregar, não tem ninguém para fazer para mim, eu vou fazer mesmo, eu mesmo sendo aleijado, mesmo sendo coxo, mas fazia algo para si e para Deus. O que você tem feito para Deus, o que você tem feito para agradar ao Senhor Jesus Cristo? Carrega a lenha, filho, ande na presença do Senhor em santidade e obediência.
obediência à voz de Deus. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 30, a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselhos que não são do Senhor, e se cobre de uma cobertura espiritual que não provém de Deus. Aleluia. Deus diz: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselhos que não é do Senhor. Então esse é o conselho de Deus. Ande na presença de Deus. Ande na presença do Senhor. Deus falou: ser perfeito. Ande em perfeição. Mas os crentes querem ser santinho. Antigamente, irmãos, o crente era conhecido, né, por o crente querer ser santinho, né? Aquele dali quer ser santinho demais. Aquele dali quer ser certinho demais. Aquele dali parece que é Deus do céu e é da terra. Não era, irmãos. É porque eu andava conforme a palavra de Deus. Os crentes que obedeciam a palavra de Deus. Os servos de Deus tinham temor pela palavra de Deus. Os servos de Deus tinham reverência pela palavra de Deus, irmão. Isso, o servo de Deus andava com Deus. Andar com Deus tem que ter reverência, tem que ter temor, tem que ter obediência à palavra. As pessoas perderam o temor. Hoje está vai tudo ao contrário da vontade. Perderam o temor, perderam a vontade com Deus. É por isso que hoje estão que igrejas, as igrejas o verdadeiro evangelho que prega porque a palavra de Cristo é da salvação. A palavra de não, aplausos não, a palavra de Jesus Cristo é para gerar cura. A palavra não é para gerar multidão. A palavra de Jesus Cristo é libertação. A palavra de Jesus Cristo é para gerar aplauso. Não, a palavra de Jesus é para gerar transformação, mudança de caráter, mudança de postura. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 3, verso 2 a seguir: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É tempo de se arrepender verdadeiramente, buscar a face de Jesus, entregar o caminho para Jesus e viver andando na presença do Senhor Jesus, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Trocar a adoração de Jesus por adoração a Baal, trocar a adoração de Jesus por um Deus de isopor, trocar a adoração de Jesus para um Deus de de Jesus pelas coisas mudando, trocar a adoração de Jesus por uma balada, por uma noitada, trocar a adoração de Jesus por um momento de prazer. Aleluia. Pois já vê Evangelho de João capítulo 4 versículo 22, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Porque tem que adorar Jesus, irmão. Tem que ser perfeito, andar com Deus. Deus tomou para si e Deus arrebatou. O arrebatamento é isso. Significa o que é arrebatamento? É arrebatar mesmo, é raptar. O que é raptar? É algo que é pegado rápido. É algo que é como, por exemplo, um sequestro. O sequestro, quando alguém vai sequestrar alguém, o que acontece? É ligeiro, irmão. Raptar é isso. Você vê que quando alguém vai ser sequestrado, não é muito ligeiro, é uma coisa que é ágil demais. Quando você vai ver, pensa que não, a pessoa já tem levado, carregado. Assim é o arrebatamento. A Bíblia Sagrada vai dizer no Evangelho de Lucas que o arrebatamento, a vida de Cristo, o arrebatamento de Jesus Cristo vai ser como um relâmpago que sai do Oriente. É não abrir e piscar de olho, é algo que é rápido, é algo que é ágil, é ligeiro. Jesus disse que a sua parada como a de um ladrão, que é muito rápido, é não abrir e piscar de olho. Não está preparado, irmão, para ser assaltado. Ninguém está preparado. Mas o ladrão, ele age rápido. Quando você vai ver, ele já está em cima.
Porque se ele fosse dizer assim, tal dia, tal hora, tu vai ser assaltado, nós se prepararia. Então a mesma coisa é a vida de Cristo. Se ele fosse dizer o dia e a hora, deixar marcado o dia no calendário, o dia que ele fosse voltar ou arrebatar a sua igreja, irmão, nós ia deixar para se preparar quando estivesse se aproximando, a hora estivesse se preparando, o momento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele diz que pode ser a qualquer hora, a qualquer momento. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer assim: olhai, orai e vigiai, porque o tempo está próximo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, diz assim: vigiai, pois, porque o dia e a hora, oh glória a Deus, pertence somente ao Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Que é isso? A coroa é a salvação, é a nossa salvação com Cristo Jesus, Senhor poderoso. E quantas pessoas vai perder a coroa, irmãos? Porque, pastor, quem vai ser salvo? A salvação, irmãos, é surpresa. A salvação vai ser surpresa. É algo que é surpresa. O arrebatamento vai ser algo surpresa. Vai ser algo que vai ser rápido. Nós estamos aqui. Estou pregando a palavra de Jesus. Jesus pode arrebatar, ficar só o microfone, ou ficar só a igreja, ou Jesus pode levar alguém de dentro da igreja e ficar só eu pregando, porque muitos pastores irão ficar, irmãos. Muitos pregadores vão ficar, muitos cantores que louvam, até mesmo artistas, cantores, pregadores famosos de renome, muitos irão ficar. Ao mesmo tempo que pregam de Deus, mas por trás dos bastidores andam, não anda como Enoque. Se mostra querer ser Enoque, andar com Deus, mas anda ao contrário da vontade de Deus. Desobedece à vontade de Deus. Mas o crente tem que ser fiel, andar na presença de Deus, fazer como os heróis da fé no livro de Hebreus, capítulo 11. Eles morreram crendo, não desistindo, crendo, tendo fé até o fim, até a morte, porque a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta, aleluia, porque é necessário que orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós temos que orar com fé, crer que Jesus Cristo irá voltar, buscar o seu povo, arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Aleluia. Então Jesus é bom, irmãos. Adora Jesus. Faça como o profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 55, versículo 6. Ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou ande na presença do Senhor enquanto pode andar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, que o homem maligno se converta dos seus maus caminhos e volte para o Senhor seu Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é tempo do homem andar com verdadeiramente arrependido na presença do Senhor, se entregar verdadeiramente para o Senhor, voltar para a presença do Senhor, como diz o profeta Oséias, capítulo 14. Oséias diz assim: volta para o Senhor seu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Volte para o Senhor teu Deus, porque o teu pecado tem permitido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é tempo, Israel, de voltar para o Senhor. É tempo da igreja andar na presença do Senhor. É tempo da igreja buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. A Bíblia vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isso com choro, com jejum, choro e pranto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é se derramar na presença do Senhor, é vir para a igreja do Senhor, buscar, adorar o nome dele, que é fiel, que é poderoso e
Santo para fazer algo grande na nossa vida. E para Deus fazer algo grande em nossa vida, é necessário nós desprender de algo pequeno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós se desligar das coisas pequenas, das coisas terrenas, para que Deus venha fazer coisas grandes em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então adore a Jesus, louve a Jesus, exalte o nome de Jesus, ande na presença do seu Jesus Cristo, sirva a Jesus Cristo. Vamos louvar, irmãos. Sirva a Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus, ele quer usar tuas mãos para fazer milagres, para curar, transformar, mudar vidas, salvar vidas. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Aleluia, Deus. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos seguras. Usa a história de alguém. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Glória a Deus, aleluia. Usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés não são mais meus pés, são teus, Senhor. Ao teu querer eu as entrego como veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva para de volta ao oprimido coração. Usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é só minha, é tua, Senhor. Eu usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações a te adorar. Enche a minha boca e falarei de ti, por onde que eu andar, Deus. Oh,
e as minhas mãos te servem, usa a mim. Glória a Deus, aleluia. E usa a mim, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus possa continuar nos usando, né, como instrumento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, nós vamos estar orando, clamando o nome de Jesus Cristo, agradecendo ao Senhor por esse culto. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar sobre os vossos pés, estou orando. Quero agradecer a todos, né, nós que estamos aqui, né, e os irmãos ouvintes, né, estão dirigindo os nossos cultos online em todas as partes, sexta e domingo, né, e às terças-feiras também, né, em nome de Jesus. Senhor Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos por esse culto nesta noite. Nós te agradecemos, Pai eterno e soberano, pela tua graça, Deus. Te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, Deus. Te agradecemos, Jesus, pela vontade do teu Espírito Santo. Te agradecemos, Jesus, por cada um que está aqui nesta noite ouvindo a tua palavra. Te agradecemos, Senhor Jesus amado, cada um que está aqui nesta noite ao vivo ouvindo esta transmissão da tua palavra, orando juntamente conosco, Pai amado. Deus, visita o lar de cada um, Jesus amado. Visita o coração de cada um, a mente de cada um, Deus amado. Visita cada um, Jesus amado, da planta dos pés ao Jesus amado. Jesus, visita, Deus amado, a pessoa que está com câncer. Visita aquela pessoa, Pai amado, que está com dor de chaqueira. Visita, Pai amado, aquela pessoa que está com a enfermidade dos rins, Pai amado. Jesus, visita cada órgão, cada pessoa, Pai amado, que está com problema, Senhor, Deus amado, de saúde. Dê saúde, Jesus amado, como diz a tua palavra, que o Senhor dará saúde aos que crê, Pai. E eu creio, Jesus amado e santo, que o Senhor vai visitar cada um. Deus, visita aqueles que se encontram presos, Pai amado. Deus, aqueles que se encontram acorrentados pelo inimigo, Jesus amado, preso nas garras satânicas, Pai amado, preso no alcoolismo, preso nas drogas, Pai amado, preso na prostituição, preso no engano, preso na traição. Jesus amado, vai destruindo, Deus amado, todos os projetos satânicos, malignos, Pai amado e santo. Vai quebrando por terra todas as correntes que oprimem, Pai amado. Deus, fiel, Deus poderoso, vai visitando aquela pessoa, Pai amado e santo, que está com problema, Pai amado, na família, Jesus amado, na área conjugal, na área familiar, em todas as áreas, Pai amado. Deus, visita a área sentimental, Jesus amado. Deus, visita aquela pessoa, Senhor Deus amado, que está com ansiedade, com depressão. Deus amado e santo, vai libertando, vai curando, Deus amado e santo, vai tirando o vício, Pai amado, vai tirando a tristeza, vai tirando o desânimo, Deus amado. Deus, dê uma injeção de ânimo, Pai amado. Deus, ajuda aquela pessoa, Pai amado, que está afastada da tua presença, a voltar para a tua presença, a voltar a andar contigo, andar com o Senhor como menor que andou com Deus. Deus, nos ajuda, Senhor, a andar na tua presença, Senhor Deus amado, perfeito, porque o Senhor é perfeito. Deus, andar em santidade, porque o Senhor é santo. Deus, andar em obediência, porque o Senhor sempre obedeceu a sua palavra. Deus, o Senhor é grandioso e misericordioso em perdoar cada pecado, Pai amado. Jesus, visita aqueles, Pai amado, que está debaixo de jugo, Pai amado, debaixo de maldição humana, Deus amado. Quebra toda maldição, quebra toda amarração, Deus amado. Aquelas pessoas que estão, Deus amado e santo, feitiçadas, Pai amado, uma feitiçaria sobre a sua vida, vai quebrando toda amarração, todo embaraço em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Oh Deus, que eu te peço, Senhor, nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares, Pai amado, debaixo da tua cobertura, debaixo da tua mão santa e poderosa. Nós te pedimos, Jesus, te agradecemos, amém, e graças, meu bom Deus e fiel, aleluia. Deus abençoe a todos, glória a Jesus. Meus irmãos, tendo as mãos para cá, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Toda a igreja diga amém e a salva de palmas para Jesus.